muito bem, galera do YouTube? Tô na área para mais uma aula do canal Smart Groups. E na aula de hoje, nós vamos continuar com a nossa série que fala sobre geometria espacial. Na aula número 8, nós vamos continuar estudando os corpos redondos. Vamos resolver algumas situações problemas que envolvem o cálculo da área total e do volume de cilindros. E na primeira questão nós temos o seguinte: para embalar um produto, uma empresa tem duas opções de embalagens cilíndricas. O cilindro A tem a altura 20 cm e raio da base 5 cm. O cilindro B tem a altura 10 cm e raio da base 10 cm. Letra A. Em qual das duas embalagens gasta-se menos material? Letra B. O produto embalado no cilindro A é vendido a R$ 4,00 a unidade. No cilindro B, a R$ 7,00 a unidade. Para um consumidor, qual a embalagem mais vantajosa? Então vejam só. Nós temos aqui um produto que é vendido em dois tipos de embalagem. Ambas têm um formato cilíndrico, só que as dimensões são diferentes. Na primeira embalagem, eu tenho um cilindro de raio 5 e altura 20 cm. Na embalagem B, eu tenho um cilindro de raio 10 cm e altura também 10 cm. O que se pergunta na letra A é qual dessas duas embalagens gasta menos material para ser construída. Então, o material que eu uso para construir essa embalagem é calculado achando a área total dessa figura. Se eu descobrir qual é a área que eu tenho aqui ao redor, e essa superior e inferior, eu descubro quanto material eu gasto para fazer essa primeira embalagem e quanto material eu gasto para fazer essa segunda embalagem. Então, na letra A, nós vamos calcular a área total das duas figuras e aí ver qual das duas tem a menor área total. A área total de um cilindro é dada por essa fórmula aqui, ó. A área total é 2π vezes o raio, que multiplica a altura do cilindro mais o seu raio. Como no cilindro A, que é esse verde aqui, ó, vou colocar aqui, eu tenho raio 5 e altura 20, eu vou ter como área total o seguinte: 2 vezes π, e eu vou repetir o π porque não foi dado na questão nenhuma aproximação para esse π, vezes o raio do cilindro A, que é 5, que multiplica a altura mais o raio. Tá aqui, ó. Agora, eu vou primeiro efetuar esse produto aqui, 2 vezes π vezes 5, eu vou ter 2 vezes 5, 10 vezes π, 10π, e somar isso que eu tenho dentro do parêntese, ó, 20 mais 25, 25. Então, a área total dessa figura vai ser 10π vezes 25. 10 vezes 25 vai dar 250 e aí só vai repetir o π aqui atrás, ó. Como eu estou trabalhando com centímetros quadrados. Então, eu já sei que essa primeira figura tem como área total 250π. Agora, vamos fazer a mesma coisa com a outra figura, com a B. A fórmula é exatamente a mesma. A área total é 2π vezes o raio, que multiplica a altura desse cilindro mais o raio. O que é que vai mudar? O raio aqui dobrou, passou a ser 10 e a altura agora só é metade, também é 10. Então, vou substituir aqui, ó. A área total do cilindro B vai ser 2 vezes π vezes o raio, que é 10, que multiplica aqui a soma da altura, que é 10, mais o raio, que é 10. Multiplicando aqui, eu vou ter 2 vezes 10, 20, vezes π, 20π. E somando aqui dentro do parênteses, 10 mais 10, eu vou ter 20. Se eu multiplicar aqui, ó, 20 vezes 20 dá 400, vezes π, 400π centímetros quadrados. Então, qual era a pergunta? Qual das embalagens, A ou a B, gasta menos material? Dá para ver bem claramente aqui que a embalagem que tem a menor área total é a embalagem A. Então, a embalagem que eu gasto menos material para construí-la é a embalagem A. Então, na letra A, a resposta é a embalagem A. Na letra B, o produto A é vendido a R$ 4,00. Está nessa primeira embalagem aqui verde. O B a 7. O que eu quero saber é qual deles é mais vantajoso para quem vai comprar esse produto. Para fazer isso, para descobrir qual dos dois é mais vantajoso, eu tenho que comparar o preço com a quantidade que é vendida dentro de cada um. Ou seja, eu tenho que calcular o volume dessas duas figuras e comparar com os seus respectivos preços. Então vamos para a primeira figura.
Como é um cilindro, o volume de um cilindro é a área da base, que é πr², vezes a altura. Então eu vou ter, π, eu vou repetir, já que não foi dada a aproximação, o raio da primeira figura é 5, então 5², e a altura 20. Então eu vou ter como volume, π, 5² é 25, vezes 20. 25 vezes 20 vai dar 500. Então eu tenho o volume 500 π. Como é volume, está em centímetros cúbicos. Então, nessa primeira embalagem, cabe 500 π de volume. E o preço dessa embalagem, eu vou colocar aqui, é R$4. Agora vamos calcular o volume da outra embalagem. Tá aqui, o volume é πr² vezes a altura. Vou repetir o π. O raio aqui nessa segunda embalagem agora é 10, então 10². E a altura também é 10. Então eu vou ter volume igual a π. 10² é 10 vezes 10, que dá 100 vezes 10. 100 vezes 10 vai dar 1000 vezes π. Eu vou ter 1000 π centímetros cúbicos. E essa embalagem aqui, o produto está na embalagem B, é vendido a R$7. E aí a pergunta é a seguinte: o que é mais vantajoso para quem vai comprar esse produto? Comprar na embalagem A ou na B? Bem, se eu olhar para o volume, aqui tem 500 π na embalagem A. Na embalagem B eu tenho o dobro, tem 1000 π. Só que aqui eu pago R$4 e aqui eu não pago o dobro do preço, eu só pago R$7. Então, para um consumidor é mais vantajoso comprar esse produto na embalagem B, porque eu vou ter o dobro do volume, mas não vou pagar o dobro do preço, ok? Então, na letra B, a embalagem mais vantajosa vai ser a embalagem B. Vamos para a próxima questão da aula de hoje, que envolve o cálculo de volume dos cilindros. E diz o seguinte: para construir uma manilha de esgoto, um cilindro com 2 metros de diâmetro e 4 metros de altura, de espessura desprezível, foi envolvido homogeneamente por uma camada de concreto, contendo 20 centímetros de espessura. Supondo que cada metro cúbico de concreto custe R$10 e tomando 3,1 como valor aproximado de π, então o preço dessa manilha é igual a... Então o que é que nós temos? É dito na questão, a princípio, que a gente tem aqui uma manilha que vai ser envolvida aqui ao redor com concreto, que vai ter 20 centímetros de espessura, ou 0,2 metros. O que se pergunta é quanto é que eu vou pagar pela fabricação de uma manilha dessa, sabendo que o preço do metro cúbico de concreto, tá aqui, custa R$10. O que é que nós vamos fazer? Para descobrir o volume de concreto, a gente precisa calcular o volume desse cilindro aqui, menor, que eu vou destacar aqui de amarelo. Vai calcular primeiro esse volume aqui, desse cilindro menor, e depois o volume desse cilindro maior, que é o que eu vou obter quando eu colocar o concreto aqui ao redor desse menor. E aí eu vou tirar um volume do outro. O que vai sobrar, quando eu tirar esse volume aqui do meio desse maior, é o volume de concreto. Mas para isso, é importante que a gente saiba o seguinte. Ele diz que se eu pegar o diâmetro, essa medida aqui, desse cilindro menor, daqui para aqui eu tenho 2 metros. Então isso quer dizer que o raio dessa figura menor aqui vale 1 metro. Já na figura maior, o diâmetro, que é daqui para aqui, vai aumentar 0,2 metros. Então, se o menor tinha 1 metro, daqui para aqui vai ter 1,2 metros. Então, sabido disso, vamos aqui calcular os volumes. Vamos calcular primeiro o volume do cilindro maior, que eu vou chamar de volume 1. O raio aqui vai ser 1,2 metros, já que aumentou aqui 0,2 metros para cá e 0,2 metros para cá, passou a ter tudo aqui 2,4 metros. E a altura está aqui, é 4 metros. O volume é a área da base, que é πr² vezes a altura. Então, esse primeiro cilindro vai ter como volume π vezes o raio, que é 1,2 ao quadrado, vezes a altura, que é 4. 1,2 ao quadrado é 1,44, já que 12 vezes 12 é 144. Então, 1,2 vezes 1,2 é 1,44 vezes 4. Multiplicando aqui, eu vou ter 1,44 vezes 4,
5,76 π, como está em metros, metros cúbicos. Calculei o volume desse cilindro maior. Agora eu vou calcular o volume do menor. Está aqui, ó. O volume do segundo cilindro, do menor, vai ser πr ao quadrado vezes a altura. O que vai mudar aqui é o raio. Já que ele diz que aqui o diâmetro é 2, então o raio mede 1. Então eu vou ter π vezes 1 ao quadrado vezes a altura, que é 4. Então o volume do cilindro menor vai ser 1 ao quadrado dá 1. Então π vezes 1 vezes 4. 4 vezes 1, 4 vezes π, 4π. Como está em metros, metros cúbicos. Aí vê só, eu já sei que esse cilindro maior tem volume 5,76 π metros cúbicos. O menor que está aqui em amarelo, 4π metros cúbicos. O volume de concreto vai ser a diferença entre o volume do cilindro maior e o cilindro menor. Então eu vou ter de volume de concreto o seguinte, ó, 5,76 π menos 4π, que se eu subtrair, eu vou obter 1,76 π metros cúbicos. Só que na questão foi dito o seguinte, que eu vou tomar π como valendo 3,1. Então, onde tiver π aqui, ó, eu vou substituir agora por 3,1. Então, vou ter 1,76 vezes 3,1. E aí, quando eu multiplicar, eu vou encontrar como resposta 5,456 metros cúbicos. O que é isso? É o volume de concreto. Eu vou precisar colocar aqui ao redor 5,456 metros cúbicos de concreto. Só que o que eu quero não é o volume de concreto, é o preço que eu vou pagar por esse volume. E aí, ó, ele diz que cada metro custa R$10. Se eu tenho 5,456 metros cúbicos e cada metro custa R$10, eu vou multiplicar aqui, ó. E aí isso vai deslocar uma vírgula, né? Uma multiplicação por 10. Vai ficar 54,56 reais. Ou seja, eu vou pagar por uma manilha dessa o preço de 54,56 reais. E a resposta à nossa questão é aqui, ó, a alternativa D. Vamos para a próxima questão da aula de hoje, que diz o seguinte: 9 cubos de gelo, cada um com aresta igual a 3 centímetros, derretem dentro de um copo cilíndrico, inicialmente vazio, com raio da base também igual a 3 centímetros. Após o gelo derreter completamente, qual será a altura aproximada do nível da água? Então vejam só, eu tenho 9 pedrinhas de gelo que tem aqui a aresta 3 centímetros. Vou colocar aqui, ó. O que se quer saber é, depois que esse gelo derreter aqui dentro, qual vai ser a altura que eu vou ter de água dentro desse copo. Digamos que vai derreter e ficar até aqui, ó. Qual vai ser essa altura de água que eu vou ter? Então, para descobrir o volume que eu tenho aqui, eu tenho que calcular o volume de uma pedrinha de gelo dessa e multiplicar por 9, levando-se em consideração que não vai haver evaporação. Então, vamos fazer o seguinte. O volume de um cubo, tá aqui, ó, é a sua aresta elevada ao cubo. Como a aresta mede 3, eu vou ter 3 ao cubo, que é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3. Então, o volume de uma pedrinha de gelo dessa vai ser 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 centímetros cúbicos. Só que dentro desse copo eu vou ter 9 pedrinhas dessa. Então, o volume total que eu vou ter aqui dentro, vou colocar aqui, ó. O volume total vai ser 9 vezes 27. E aí eu vou ter, ó, 9 vezes 7 vai dar 63, vai 6. 9 vezes 2 dá 18, com 6, 24. Então, dentro desse copo, eu tenho como volume 243 centímetros cúbicos. O volume de um cilindro, nós vimos na questão anterior, é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Como eu já tenho o volume, eu vou substituir aqui, ó, 243. O π aqui, a gente vai considerar que ele vale 3.
Apesar de ter sido dado aqui na questão, vamos considerar que ele vale 3. O raio também vai medir 3. Né? Ele diz aqui bem claramente, ó, que o raio da base é 3 centímetros. Então, 3 ao quadrado. E o que eu quero encontrar é a altura. Então, aqui eu vou resolver. Ó, vai ficar 243 igual a 3 vezes 3 ao quadrado, que é 9, vezes h. 3 vezes 9 dá 27, vezes h eu vou ter 27h, que é igual a 243. Vou pegar esse 27, passar aqui para o segundo membro dividindo, e aí eu vou achar a altura que essa água vai estar no copo após esses 9 pedras de gelo derreterem. 243 por 27 vai dar 9 centímetros, ok? Bem, galera, essa foi mais uma aula da nossa série sobre geometria espacial. Se você gostou, não esquece de deixar o teu like, de fazer o seu comentário e de se inscrever no nosso canal para estar nos dando aquela moral, aquela força grandiosa de sempre. Foi mais uma vez um imenso prazer estar com vocês e não esquece, agora ficou fácil aprender matemática. Até o nosso próximo encontro.